flertou com um jogador de meio campo, que nós vamos falar daqui a pouco quem é, mas a coisa não virou. E agora surgiu essa questão envolvendo o Júnior Santos. Eu vou quebrar o protocolo aqui, já vou entrar nesse assunto com vocês, porque esse assunto do Júnior Santos se desenvolveu na internet e a gente recebeu, todos vocês receberam, perguntando sobre o que de fato havia acontecido. Quando eu recebi, eu fui atrás de uma pessoa do Atlético perguntar sobre. E essa pessoa me disse que não tem muitos detalhes para passar, mas a informação é de que não houve veto por parte da direção do clube, do departamento de fisiologia. Nem médico. E aí o departamento médico, segundo o que eu recebi, se tivesse vetado, o clube não teria assinado o contrato com atletas. Me parece meio óbvio, né? Você acha que o Rodrigo Lasmar, sendo um comandante do departamento médico do Atlético, colocaria a cara para bater numa situação dessa de desconforto fala assim, olha, total? Eu não aprovo, mas vocês vou virar as costas. Porque eu acho que o Rodrigo não colocaria. O departamento médico ele não tem o poder de vetar, mas ele informa a direção. Exato. Há um descontrole, há um desequilíbrio muscular aqui, etc. Aqui tem um problema muito sério. Aqui me negaram isso. O quê? Essa história do Júnior Santos. Eu vi também na internet, recebi também a mesma coisa, mas do Atlético me negaram. Disseram que não procedia. Uma pessoa me negou. Desequilíbrio muscular, às vezes, não veta jogador, né? Não tô falando que é o caso, não. Tô só falando que tem casos que o clube fala assim, não, é só um desequilíbrio de fácil correção, né? Porque é o seguinte, se nós analisarmos, por exemplo, o que o Palmeiras fez com o Paulinho, se fosse aqui, era pau na direção. Contratou contundido. Olha o tempo que o Paulinho está se recuperando lá e ainda não está 100%. E nós já estamos entrando no mês de maio. Mas 100% mesmo. Início de abril, né? Ele está voltando para readquirir as condições ideais e tal, mas ele ainda não está 100%. Se fosse aqui, era pau, em qualquer um dos dois. Agora, o Atlético divulgou há pouco uma nota que destaca o seguinte: o Clube Atlético Mineiro, _SAF, esclarece que em todas as contratações o departamento médico realiza os exames necessários e fornece à diretoria as informações das partes clínica e física dos atletas. A decisão pela contratação ou não é tomada com base nessas informações e em outros aspectos que não competem ao departamento médico. No caso do Júnior Santos, seguimos o mesmo protocolo e, obviamente, a acusação de veto não procede. Eu tenho a mesma informação. Exatamente. Eu também fui buscar com algumas pessoas que eu tenho próximas do Atlético e a informação é essa, e que a situação do Júnior Santos foi futebol, foi infelicidade. Foi duas lesões, né? Ele teve repetidamente 2 lesões. Então, eu acho que é uma questão de física do atleta, sim, mas a infelicidade que o futebol proporciona. Ele não tem um problema crônico, senão ele não teria a rodagem que ele teve na equipe do Botafogo na temporada passada, que era uma equipe extremamente física. É que para mim o Júnior Santos está sofrendo ainda do processo que aconteceu da fratura na tíbia no Botafogo. É que a gente ficou com a última imagem dele na Libertadores, fazendo o 3º gol contra o Atlético na final. Ele estava num processo de volta ainda, tanto que ele entra nos minutos finais. Sim. Então, ele ficou mais de 3 meses parado, e aí ele vem, acaba tendo, para mim, prejudicada a sua pré-temporada, porque ele começa no Botafogo e faz uma parte no Atlético, depois que vem a transferência, e aí já começa a jogar, né, naquela urgência do Atlético, naquela falta de planejamento e de organização do começo da temporada, ele começa a rodar. Claro que ele estava longe da sua melhor condição física, mesmo para um início de temporada. Então, para mim, tá obviamente dentro de um aspecto natural essas lesões ainda musculares do jogador. Entendo que em decorrência do período que ele ficou parado, deste início de pré-temporada quebrado, parte no Botafogo e parte no Atlético, e assim que o Júnior Santos já teve condição de ir para jogo, começou a rodar aqui, e por isso está pagando um pouco por conta de um planejamento ruim deste início de ano do Atlético, na minha opinião. E assim, só pensar, o Atlético começa a temporada, o Júnior Santos é titular. Isso. E no jogo que o Atlético já tinha que ganhar. Qual o sentido do Atlético colocar o Júnior Santos como titular logo que ele chega, se o jogador tem algum problema físico?
Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. É. Ah, não, ele tem um problema físico, então vamos aguardar um tempo. Aí ele demorasse a começar a jogar, beleza. Isso. E não, Ele pode ser, e aí pode ser de fato, que exista um desequilíbrio muscular. Sim. O que é algo que acontece com alguns jogadores em início de temporada, em intertemporada. Thiago. Agora, numa situação como essa, honestamente, eu não consigo crer. E não haveria problema nenhum se o Atlético contratasse o jogador e avaliasse que ali tem um desequilíbrio muscular, vamos segurar ele um pouco e deixasse isso aberto, claro, para a imprensa. Assim, ó, Júnior Santos ele vai ser utilizado a conta-gotas porque a gente ainda está... Que não é muito do Atlético, né, fazer esse papel de falar. Se existisse um problema, não, eu tô falando de se existisse. Não, sim. Se existisse um problema, não seria problema o Atlético pegar e externar isso. Então, de verdade, eu respeito todas as fontes, mas essa me pegou assim. Será que o Atlético fez algo desse modo para uma situação de colocar o DM do Atlético contra a direção? De verdade que eu não creio. Você sabe que é muito perigoso esse corre de informações da internet. Eu vou explicar por quê. Na semana passada, eu estava trocando ideia com uma pessoa e expus a minha opinião com respeito a um determinado atleta. Essa pessoa pegou essa conversa nossa, expôs num grupo de WhatsApp, dizendo Mentira. que era, juro pela minha filha, eu não gosto de falar isso não, pra vocês verem a gravidade do negócio. Essa pessoa pegou o teor da conversa, colocou num grupo de WhatsApp, escreveu embaixo assim, ó, informações direto do clube. Como se fosse alguém do clube que houvesse passado a opinião que eu havia dado pra ele. Aí uma terceira pessoa que estava nesse grupo de WhatsApp, eu vou mostrar pra vocês aqui no intervalo, mandou pra mim dizendo assim, olha aí, ó, informações internas do clube. Era exatamente o que eu tinha escrito pra essa outra pessoa. Não, peraí, o cara printou, cortou seu nome. Cortou meu nome e mandou dizendo que era informação do clube. Que uma pessoa do clube havia mandado pra ele. É porque os caras é o seguinte, esse negócio de eu tenho uma fonte importante no clube, todo mundo tem, cara. Que nem um filho bom de bola, um parente bom de bola, todo mundo tem. Então, eu tenho uma fonte. Aí eu mandei eu vou mostrar pra vocês aqui. Beira o absurdo. Aí esse cara me mandou, falou, olha aí, Everton, informação de dentro do clube. Falei, meu irmão, isso é mentira. Eu que falei isso pra uma pessoa que mandou isso no grupo aí. E aí fui nessa pessoa, chamei a atenção. Falei, tudo bem, você cortou meu nome. Mas, cara, você tá mentindo pras pessoas do grupo. Pra passar a ideia de que tem informação privilegiada do clube. Que loucura. Ah, não, mas eu não falei que foi você. Não interessa. Mas você colocou uma informação lá, aliás, uma opinião tratando como informação, num grupo de WhatsApp. Falando que era coisa interna, que era coisa... Quer dizer, olha onde nós estamos chegando. Pois é. E esse negócio de vazar informação, vazar notícia é uma desgraça, né? Muito grave. Grave. Então, em grupo de WhatsApp, então, aí que o negócio azeda mesmo. Onde eu tô querendo chegar quando eu digo isso? É porque, se você ler a informação que um rapaz divulgou lá, e isso chegou até ao clube, isso, ó, teria vetado, teria acontecido. Cara, não entra na minha cabeça que um negócio com essas cifras possa haver, embora eu reconheça o início de trabalho do Vitor, a inexperiência e tal. Mas colocando na condicional, muita gente tudo séria nisso, Elton. Pois é. Não dá pra acreditar. Um jogador de 7 milhões e meio de dólares, cara, não dá. Não dá pra acontecer o que tem sido relatado. E assim, honestamente... E Thiago, o chefe do departamento médico do Atlético é da Seleção Brasileira. Da Seleção Brasileira. Eu respeito todos que apuram todas as informações, mas eu tenho uma informação diferente em relação a isso. De que essa notícia é inverídica. De que não houve veto. E assim, convenhamos. Ah, mas o Siga vetou. Isso eu nem sequer perguntei. O Siga vetou o Pochettino, segundo informações. Porque se o Siga vetou ou não, pouco importa. O que importa nesse caso para mim, que seria de fato uma informação bem complicada, era envolvendo a lesão, ou algo crônico, ou um problema clínico grave que o jogador pudesse ter. Mas todo mundo nega, todo mundo ligado ao clube nega. Eu até tentei fazer contato com o pessoal ligado ao atleta, nem me responderam, mas no Atlético negam. Então, honestamente, e a pessoa é uma pessoa que eu confio, então honestamente eu decidi seguir em frente em relação a essa informação. O próprio Atlético, então, conforme a gente destacou agora há pouco, nega através de uma nota publicada num grupo de WhatsApp aqui, que é aberto a todos os jornalistas que fazem a cobertura e outros que não fazem a cobertura, mas que também estão ali. Então, o Atlético nega. Eu, sinceramente, não consigo, por mais que erros aconteçam em todos os clubes, né?
de avaliar, mas enfim, mas isso não faz o menor sentido. Agora, já que estamos falando de Atlético, eu queria entrar num outro assunto aí, já que ontem não estivemos por aqui. Isso. Mas hoje Fizeram a gente vai falar do assunto. Aliás, lamentar profundamente o passamento do Papa. Isso. Gostava do povo e gostava de futebol e gostava de animais. É. Uma figura realmente... Humildade personificada. Total. Humildade Franciscano, personificada. um cara dedicado, realmente, a vida dedicada ao povo e tal. Viva Francisco. Então, viva Francisco. E a gente lamenta profundamente. Então, como ontem não estivemos aqui, uma ampla cobertura, inclusive, da Band News, eu queria falar com vocês sobre a vitória do Atlético, os vetos, e aí